Oi, gente, tudo bem? Bom dia. O tema da nossa aula hoje é fim da pessoa natural. Meu nome é Luísa Chalub e eu vou trabalhar aqui com duas formas de morte, a morte real e a morte presumida. E a gente tem também a morte presumida em duas modalidades diferentes, que são a morte presumida sem a declaração de ausência e a morte resumida com a declaração de ausência. Então, vamos ver aqui quais são os dispositivos legais que envolvem cada uma dessas partes, cada uma desses temas. Por que eu acho importante a gente estudar esses dispositivos? Porque a gente está falando aqui de algumas provas de concurso que são bem positivistas, bem baseadas mesmo na lei seca, na letra da lei. Então, é importante que a gente estude esses temas a partir de uma análise legal. Então, vamos lá. O artigo 6º do Código Civil, ele fala do fim da pessoa natural. Ele trata desse assunto dizendo da seguinte forma: a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, enquanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Bom, gente, o artigo 6º, ele trata, então, da morte de uma forma mais genérica. E a gente tem algumas divisões na doutrina. Então, a primeira divisão é justamente essa, da morte real e da morte presumida. O que é a morte real, então, gente? A morte real é o fim do funcionamento da atividade cerebral. Então, quando o cérebro da pessoa para de funcionar, isso seria a morte real. Esse critério de morte real que a gente tem atualmente é um critério que ele vem do artigo 3º da Lei 9.434 de 1997. Essa é a lei que trata da remoção de órgãos para transplante. Então, é importante, esse critério adotado é importante porque ele se utiliza de um critério que é irreversível. A morte cerebral, uma vez que ela chega, que ela é alcançada, ela não tem como ser desfeita, a gente não consegue recuperar ali aqueles neurônios, aquelas células do cérebro. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma certa oxigenação do resto dos órgãos do corpo para que seja possível o transporte, o transplante, né, a retirada e o transporte deles, para que sejam colocados em outras pessoas e que salvem outras vidas. Um exemplo disso, gente, é o exemplo do Gugu Liberato, relativamente recente, né? Ele se acidentou na casa dele, caiu e ele teve morte cerebral, como ele bateu com a cabeça, enfim, teve uma hemorragia, e aí o cérebro dele passou a não receber mais irrigação, enfim, mas os restos, os outros órgãos do corpo dele continuavam funcionando. Então, esse é o critério que a gente tem atualmente de morte real. O que é morte presumida, então? São certas situações que são vistas pelo Código de forma com que a gente possa presumir a morte. São casos nos quais a gente não tem um corpo, não tem um corpo físico, uma pessoa ali para testar, um cadáver para testar a morte cerebral, mas a gente tem algumas condições ali que demonstram que, pelo caso concreto, aquela pessoa provavelmente realmente já está morta. Então, ou seja, provavelmente houve já o fim da existência daquela pessoa. Ainda com relação à morte, o Código deixa claro que é indispensável que haja um registro no cartório de registro civil das pessoas naturais. Isso está no artigo 9º, inciso 1º, que ele fala lá que é indispensável que seja registrado tanto o nascimento quanto a morte das pessoas. Isso ocorre para que a gente possa dar publicidade, presunção relativa de veracidade. Bom, como eu falei com vocês, a gente viu o que é a morte real já, que é o cessamento, encerramento da atividade encefálica. Mas a gente tem que falar um pouquinho aqui sobre a morte presumida. Lembrando que a morte presumida, ela pode ser de duas modalidades diferentes, sem declaração de ausência ou com declaração de ausência. Sem a declaração de ausência, está no artigo 7º no Código Civil. E com a declaração de ausência, a gente vai ver que tem todo um procedimento aí para que essa ausência ela seja declarada. A gente vai passar pelos pontos mais importantes aqui, tudo bem? Então, aqui, a morte presumida sem a declaração de ausência do artigo 7º do Código Civil. O que acontece, gente, nesse caso aqui?
do artigo 7º, antes da gente ver. São hipóteses nas quais a morte da pessoa é muito provável. Aquela pessoa se encontrar em situações tão extremas que é muito difícil que ela tenha sobrevivido. Que situações são essas, gente? Inciso primeiro, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Um bom exemplo para isso é aquela tragédia que a gente teve lá em Mariana, com o rompimento da barragem. Muitos corpos, por conta de toda aquela quantidade de lama e etc., nunca foram encontrados. Agora, gente, é muito difícil que algumas pessoas que estavam ali em certas situações, certas regiões, que foram diretamente afetadas ali por essa queda das barragens e pela enxurrada de água, etc. Então, é muito difícil que essas pessoas estejam vivas ainda. Esse é um dos exemplos, um dos casos em que a morte presumida sem a declaração de ausência prevista no artigo 7º, inciso 1º do Código Civil, pode ser declarado. Segundo ponto, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, você tem lá um período de guerra e várias pessoas são desaparecidas, etc. E aí, com base em vários estudos, se entende que se a pessoa ela não retorna, se ela não reaparece 2 anos, até 2 anos, uma vez que foi fim daquele período, fim daquela guerra, dificilmente aquela pessoa volta a aparecer. Tudo bem? Então, a gente tem essas duas possibilidades e o parágrafo único traz ainda um outro regramento. Ele fala: a declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar data provável do falecimento. Essa data provável, gente, é para fins até de sucessão, né? É importante que a gente saiba quando foi que aquelas pessoas morreram. Interessante a gente observar que existe ainda mais um regramento, mais uma hipótese de morte presumida no nosso ordenamento jurídico sem declaração de ausência, que diz respeito aos desaparecidos na época da ditadura. Isso está na Lei 9.140 de 1995. E aí lá ele expõe, esse dispositivo expõe que pessoas que tenham participado ou tenham sido acusadas de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 61 a 5 de outubro de 88, que por esse motivo tenham sido detidas por agentes públicos, achando-se desde então desaparecidas sem que delas haja notícias. Gente, então é o período da ditadura aqui no Brasil, e aí a gente sabe que a gente tem vários desaparecidos políticos desse período, e aí a gente tinha um grande problema, que era o caso daqueles pais, maridos, esposas não conseguirem fazer uma cerimônia, por exemplo, o enterro ou abrir a sucessão daquela pessoa. E aí a gente tem aqui uma justificativa. Há uma presunção a respeito da própria existência da morte, não sendo necessário o aguardo de longo prazo previsto na ausência. Assim, expede-se imediatamente a certidão de óbito, preenchendo seus requisitos. Por que isso, gente? Porque o preenchimento dos requisitos do procedimento de ausência é um procedimento demorado. Então, várias vezes a gente sabe, então tem vários casos que a gente sabe que é muito provável que aquelas pessoas elas não tenham sobrevivido às circunstâncias que elas estavam encarando. Por isso não faria sentido esperar todo esse tempo e submeter a família, os amigos a esse processo tão doloroso. Prosseguindo. A gente tem aqui, então, como uma segunda modalidade de morte presumida, a morte presumida com a declaração de ausência. Então, fazendo uma recapitulação breve aqui em relação a fim da vida, né? Fim da pessoa natural, fim da personalidade jurídica. A gente tem duas hipóteses maiores, a morte real e a morte presumida. A morte real, fim da atividade encefálica. Morte presumida, ela pode se dar com a declaração de ausência ou sem a declaração de ausência. Sem declaração de ausência, casos do artigo 7º do Código Civil e também a possibilidade de desaparecidos na época da ditadura. Agora, a morte presumida com a declaração de ausência. Onde ela está, gente? Ela se encontra dos artigos 22 a 39 do Código Civil. Então, vocês podem ver que ela tem um regramento relativamente longo aí para ser tratado dentro do Código Civil. O que seria? Qual conceito seria de ausência que a gente poderia dar aqui? A gente pode falar que a ausência é uma das hipóteses de morte presumida previstas no Código Civil, decorrente do desaparecimento da pessoa natural sem deixar corpo presente, que importaria na morte real. Então, quais são os fatores aqui que levam a uma morte presumida com a declaração de ausência? Seria a não presença, mais a falta de notícias, mais a decisão judicial.
isso importaria no procedimento de ausência. Como eu falei para vocês, gente, a gente tem aí o procedimento de ausência do artigo 22 ao artigo 39. Então, a gente tem um regramento relativamente longo. Eu não vou ler todos esses dispositivos para vocês. Eu fiz aqui uma tabela que a gente vai resumir basicamente aqui os principais elementos, mas eu queria pedir para que vocês lessem esse regramento, porque normalmente ele é cobrado, e quando ele é cobrado bem a letra da lei mesmo, eles tentam confundir ali alguma das regrinhas, tudo bem? Então, fases do procedimento de ausência. A gente tem 3 fases. Primeiro que é a curadoria, depois a sucessão provisória e a sucessão definitiva. Na curadoria, a gente vai nomear um curador para administrar os bens do ausente. É a primeira fase. Essa fase dura 1 ano na curadoria. A segunda fase é a sucessão provisória. A sucessão provisória ela vai do artigo 26 ao 36. E aí, fim daquele 1 ano da curadoria, ali da arrecadação provisória daqueles bens, os interessados eles podem requerer a abertura dessa provisão, dessa sucessão provisória. Aqueles herdeiros que desejarem se emitir na posse dos bens terão que prestar garantias. Então, é uma fase na qual os herdeiros eles podem pedir para ter a posse dos bens, eles ainda não vão ter a propriedade daqueles bens, eles podem ficar com a posse desses bens, no entanto, para que eles façam isso, eles precisam dar alguma garantia. Para que essa garantia, gente? Porque caso eles estejam na posse dos bens, danifiquem, percam aqueles bens de alguma forma, e aquele desaparecido, aquele ausente, ele retorne, a gente tenha como assegurar o patrimônio desse ausente. Por fim, gente, a gente tem a sucessão definitiva. A sucessão definitiva, ela se dá 10 anos após a sucessão provisória. Então, vejam aí, gente, a gente já teve 1 ano de curadoria dos bens, mais 10 anos de sucessão provisória para depois abrir a sucessão definitiva. Então, aqui, passados 10 anos do trânsito em julgado da sentença que concede a abertura da sucessão provisória, os interessados podem requerer a chamada sucessão definitiva. O que vai acontecer na sucessão definitiva? Basicamente, vai ocorrer o levantamento daquelas garantias. Então, eles vão poder continuar com os bens, agora eles não precisam mais expor garantias. Gente, o que é interessante aqui? 2 observações que eu quero falar com vocês. Primeiro ponto, pode ser que essa sucessão definitiva ela seja requerida em prazo menor. Em que hipóteses? Se esse ausente ele já conta com mais de 80 anos e há 5 não se tem notícias dele. Então, ele já está desaparecido há mais de 5 anos e aí ele já tem lá mais de 80 anos. Por quê, gente? Porque é provável que se uma pessoa ela está desaparecida com mais de 80 anos durante muito tempo, que talvez nesse meio tempo ela já tenha falecido. Então, a gente já tem aí realmente a morte daquela pessoa. Mas essa é uma presunção relativa do Código. Outra observação que eu quero fazer com vocês, essa observação específica em relação mais propriamente às questões, a forma de cobrança das questões, é que esse prazo aqui da sucessão provisória, que ela dura 10 anos agora, no Código Civil de 1916, esse prazo era de 20 anos. Então, assim, vocês vejam que o Código Civil de 2002, ele já diminuiu pela metade esse prazo, mesmo assim a gente tem um prazo bastante extenso aqui, tentando regularizar, tentando compatibilizar essa necessidade dos sucessores com a segurança jurídica, né? Daquele ausente que, caso ele volte, ele tenha ali ainda os bens dele. De qualquer forma, por que é importante eu trazer isso, gente? Porque tem muita questão que tenta confundir o candidato colocando que o prazo da sucessão provisória é de 20 anos. Não é, tudo bem? O prazo da sucessão provisória atualmente é de 10 anos, né? Mas como isso já foi cobrado, isso já existia de outra forma anteriormente, isso costuma ser cobrado nas provas, eu achei interessante ressaltar isso para vocês. Gente, eu quero trabalhar aqui ainda com alguns institutos nesse bloco, tá? Só para a gente fechar essa parte e depois a gente trabalhar com o direito da personalidade. Primeiro instituto, gente, comoriência. O que é interessante é a gente trabalhar aqui com a comoriência. Está no artigo 8º, também tem relação com esse assunto morte. Então, ele fala, olha, se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Gente, cuidado. O que é a comoriência? É um instituto que foi pensado pelo Código Civil visando tutelar a sucessão nas hipóteses em que pessoas que são reciprocamente herdeiras, então elas são herdeiras entre si,
faleçam e a gente não tenha como descobrir quem faleceu primeiro. E por que isso, gente? Porque por conta do princípio da Saizine, a gente sabe que, vocês vão ver isso melhor lá em sessões, mas a gente sabe que os bens se transmitem aos herdeiros no momento da morte. Então, no momento em que a atividade cerebral da pessoa, ou que a declaração ali do juiz vai dizer que aquela pessoa morreu. E aí, gente, nesse ponto, se a gente não sabe quem faleceu primeiro e as duas pessoas são reciprocamente herdeiras, a gente não teria como saber quem foi que herdou. O que o código traz pra gente? Então, ele traz uma presunção. A gente vai presumir aqui, olha, se duas pessoas, elas falecem ao mesmo tempo, elas são reciprocamente herdeiras, a gente não tem como saber quem faleceu primeiro, a gente vai supor que elas faleceram ao mesmo tempo, tudo bem? Então, primeiro requisito, gente, essas pessoas, elas devem ser reciprocamente herdeiras, princípio da Saizine, tá? É só você pensar, a comoriência ela existe por conta do princípio da Saizine. Então faz sentido eu querer aplicar a comoriência. Se morre eu e meu vizinho, que eu não tenho relação de parentesco nenhum para ele, não deixei testamento nenhum, nada para ele, não faz sentido. Normalmente as questões elas tratam de questões de comoriência, elas dão exemplo do pai, do filho que falecem no mesmo acidente de carro e que você não tem como saber quem foi que faleceu primeiro, um acidente de avião, o que seja. Agora, gente, uma coisa que é interessante também que as questões fazem pegadinhas, cuidado com isso. Quando a gente fala em comoriência, deixa eu reler o dispositivo para vocês perceberem uma coisa. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião. Gente, como que a gente interpreta esse mesma ocasião? Até coloquei aqui em negrito e coloquei essa observação embaixo. Mesma ocasião tem que ser interpretado como mesmo momento, o que não quer dizer que seja o mesmo evento. Então, por exemplo, um pai e um filho estão viajando ao mesmo tempo, o pai de avião e o filho de carro. O avião cai e o carro bate, ninguém sabe, todo mundo acha que foi mais ou menos ao mesmo tempo. E aí, aplica comoriência ou não? Aplica, gente. Não precisa ser o mesmo evento. Cuidado com isso, tá? Às vezes, quando você lê o artigo mais rápido, você vê mesma ocasião, pode ser que você pense que é o mesmo evento. Não, é mesmo momento. Tudo bem? Então, a gente aplica sim comoriência. Critérios para aplicação da comoriência. As partes têm que ser reciprocamente herdeiros, primeiro critério. Segundo critério, eles têm que ter esses acidentes, enfim, a morte, a causa da morte tem que ter se dado no mesmo momento e não no mesmo evento. Tudo bem? Gente, artigos 9º e 10º, para a gente finalizar esse bloco aqui, antes de entrar em direitos da personalidade, que é um tema bastante amplo. Bom, vamos lá. O artigo 9º, a gente já falou dele aqui algumas vezes, e é importante que a gente saiba a redação dele, porque eles são cobrados em concursos, embora a gente ache que é mais cobrado em concursos de registros públicos. Mas não. Cai em direito civil, sim. Tanto cai que a gente viu na aula, no bloco anterior, uma questão sobre emancipação que tinha 2 assertivas lá que eram, a gente sabia se ela estava certa ou estava errada, pelo artigo 9º, inciso 2º. Inclusive, a letra C, que era a alternativa certa, era a expressão, a cópia fiel do artigo 9º, inciso 2º. Tudo bem? Então, é importante que a gente saiba disso. Artigo 9º. São registrados em registros públicos nascimento, casamento e óbito, emancipação por outorga dos pais ou sentença do juiz, interdição por incapacidade absoluta ou relativa, sentença declaratória de ausência e de morte presumida. E o artigo 10º. Far-se-á a averbação em registro público das sentenças que decretam nulidade ou anulação do casamento, divórcio, separação judicial e estabelecimento da sociedade conjugal, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararam ou reconhecerem a filiação. Gente, interessante a gente reparar aqui na distinção entre registro e averbação. De forma bem resumida, o que é registro? É criação de novo dado, tá? Então, é a abertura de uma matrícula. E o que é averbação? Averbação é modificação em um dado já existente. Então, reparem aqui, olha só, se vocês forem ver os incisos do artigo 10º, você vê que todos eles podem se encaixar em algum dos incisos do artigo 9º. Então, por exemplo, das sentenças que decretem a nulidade ou anulação do casamento, onde essa averbação se encaixaria? Ali no registro de casamento, que está no artigo 9º, inciso 1º. Tudo bem, gente?
Então, muito obrigada pela atenção. Eu vou encerrar esse bloco. O bloco que vem eu quero falar sobre direitos da personalidade com vocês. Não se esqueçam de curtir a página do curso PED e de se inscrever aqui no canal no YouTube. Muito obrigada!